Olá, pessoal, começando aqui a segunda parte do nosso programa 102 do CV Connect Esportes. Lembrando sempre para você deixar a sua curtida, sua inscrição no nosso canal no YouTube, também compartilhamento, e é isso. Vamos comentando aqui Campeonato Brasileiro, também deixa o seu curtir lá no Spotify, enfim. Vamos comentar aqui o Campeonato Brasileiro. A gente começou a comentar na sexta-feira, só que sexta-feira o nosso programa é 8 horas da noite que a gente grava. Então não deu para comentar o complemento da rodada. Então vamos comentar o complemento agora, né? Corinthians e Botafogo estavam jogando na hora. O Corinthians ganhou de 1-0 e no sábado jogou Atlético Mineiro e Cuiabá. O Atlético Mineiro ganhou de 1-0. O Cuiabá não fez nenhum ponto nesse segundo turno até agora, hein? Viés de baixa, viés de baixa. E só tá ali no meio porque a galera de trás não tá subindo, né? Tem isso. E vamos comentar também o nosso prognóstico aqui para as semifinais da Sul-Americana e da Libertadores. Charles, o medo da mística do Boca. A mística do Boca é de se respeitar, né? E Palmeiras e Boca Juniors, o Palmeiras não tem um histórico muito bom com o Boca Juniors, não, né? Uhum. Enfim, joga lá em La Bombonera e depois joga em São Paulo. Transmissão da ESPN e também do Star Plus, né? E do outro lado da semifinal da Libertadores, Inter e Fluminense. Maracanã, primeiro jogo. Fluminense, total condição de ganhar, porque o Inter, dentro do Brasileirão, é uma negação, né? O time brasileiro é muito fraco. E Uhum. a volta lá em Porto Alegre. E na Sul-Americana teremos Corinthians e Fortaleza. Enfim, vamos falar do Campeonato Brasileiro, Charles? Rapidinho. Vamos aí. Rapidinho, Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Atlético Mineiro primeiro. Sim, sim. Atlético Cuiabá, parece que é só o Paulinho que faz gol na Arena MRV, né? É. E, cara, Muito. se não é o Uhum. Paulinho, o Atlético Mineiro não estaria onde está. Sim. É Tá incrível. carregando. Mexendo Tá nas carregando costas. nas costas. Lembrando que o Hulk tá voltando aí de suspensão e tal. Não jogou bem esse jogo. Aliás, como o Atlético não vem jogado bem, e tem uma característica recente dos times do Filipão de não jogar bem, de abdicar do jogo, mas o Paulinho tá resolvendo a parada. E o Atlético Mineiro, mais uma vez, sai vencedor da Arena MRV. Uhum. E. Não, mas é que lá, né? Eu não sei se é algum decreto, alguma coisa assim, que só vale o Paulinho fazer gol. Só ele pode fazer gol lá na Arena MRV. Assim, né? Como diria o artilheiro incontestável dela, de Eu acho que todos é o os único que se tempos. adaptou ao estado do gramado. Sim, sim. Só pode ser Ó, isso. difícil. E não, mas é que lá como você falou, assim, o Atlético, muito dessa arrancada que o Atlético Mineiro tá dando, assim, nos últimos jogos, principalmente em casa, assim, né, é por causa do Paulinho, né, por causa desses gols do Paulinho. E, e é aquela coisa assim, né, e é aquela coisa, eu não sei se você lembra, assim, desde que o Denverson foi lá na seleção do Sport TV, assim, e que ele foi no final daquela arrancada, aquela sequência de vitórias que o Cuiabá teve, e de repente o Cuiabá só perdeu depois daquilo lá. Parou nos Sim. 29 pontos. Parou. Mas E também o Cuiabá é outro que depende do Daverson, né, velho? O Daverson sim, faz é ruim, o Cuiabá não joga. Só que a sorte quem, do Cuiabá é que tem times piores, como o Goiás, por exemplo, que só empata e não ganha, uhum, né? Como o é assim, América Mineiro também. Aliás, dizer aqui, não estamos comentando América e Vasco, porque estão jogando agora. Tá 0-0 o jogo, mas não tem como, fica para sexta-feira, né? E, enfim, uhum, o Cuiabá está jogando com os pontos que ganhou no primeiro turno. No segundo turno ele perdeu todos os jogos. Mas também enfrentou Palmeiras, enfrentou Atlético Mineiro, enfrentou uns times tem aí, jogos difíceis. Bragantino, Mas, times complicados. sim, Só a mas turma lá de cima, né?
é para ligar aquele alerta, né? Que a gordura que ele conseguiu no primeiro turno tá acabando daqui a pouco. Assim, né? É que se por acaso o Vasco consegue uma vitória nesse jogo que é um jogo atrasado do primeiro turno, Fica 3, né? é, Cuiabá. uhum, e isso aí, e aí já começa a bater, assim, né? Já começa a fazer conta para ver se não, se uma derrota na próxima rodada já não começa, já não faz, já não faz eles entrar ou ficar na boca de E pelo entrar. que eu conheço do Cuiabá, o técnico português lá deve estar na corda bamba. Porque, Sim, sim. porque pô, 5 derrotas seguidas ninguém aguenta. Apesar de ser contra times ali do top 6, a maioria, não sei se todos, mas a Uhum. maioria foi. Enfim, é complicado. E o Atlético Mineiro, por outro lado, vai ganhando de 1-0, 2-0, e o trabalho do Filipão não vai sendo questionado. E, enfim, vai sendo aquele Do resultado de jeito. maquiagem, né? E agora com Sim, esse, sim. com esse título do São Paulo na Copa Brasil, fica mais difícil ainda para o Atlético pegar o Libertadores, porque tem que chegar no top 6. Porque vai que o É, Inter ganha a Libertadores. complicado. Aí não tem top 7, né? Então Sim, tem que chegar sim. no top 6 e o top 6 está voando baixo. Essa é a verdade. Jogando É, melhor que o Atlético Mineiro. Mas enfim, é, o é aquela Galão. coisa, pô, pro Galo, é torcer para Palmeiras ou Fluminense. Ser campeão da Libertadores e continuar nessa arrancada deles. Para conseguir uma vaga para pré. É, Um sétimo lugar no máximo. Assim, que é não, mais que isso, o Atlético Mineiro não consegue, não, hein? Atlético Mineiro que, enfim, Atlético Mineiro, bom, esperava-se mais do Atlético Mineiro nessa temporada. Uhum. Muito mais. Muito mais. Mas, enfim, pelo menos está tendo um final mais digno. Bom, aquela musiquinha, né? O Galão ganhou mais uma vez. Ai, credo, né? Ganhou de novo. Enfim. O outro jogo, o Charles é o seguinte: Corinthians 1, Botafogo 0. Corinthians fez um gol no último minuto do nosso programa, sexta-feira. Foi contra o Gil, gol do Gil. Mas, cara, o Botafogo também tá patinando, né, cara? Apesar de que a gente pode considerar umas ressalvas aqui. Se jogar com um a menos contra o Corinthians, os 70 minutos dentro de Itaquera, não é fácil. Sim, sim. Não é fácil. Ah, E é, o Botafogo perdeu um caminhão de gols. Caminhão de é, gols. sim, sim. É aquilo, né? É, a receita do Corinthians do Luxemburgo, né? Assim, é se defender, assim, e é aquela coisa, depender do Cássio, né? Depender muito do É, Cássio e tal, e ver se você consegue aquela bolinha. o Cássio pegou bastante Aquela... no final. O Cássio Sim, pegou sim. bastante no final. Bom, estamos recebendo aqui o nosso grande Thiago Saraiva, Olha, que chegou na hora. está de volta, estava aí com problema no link e agora está de volta para comentar Corinthians e Botafogo. Corinthians 1, Botafogo 0. Já comentamos do Atlético, tá? Então esse é o último jogo do Brasileirão. Corinthians 1, Botafogo 0. Rodada 24, Gil marcou o gol da vitória do Giovanni, eu não podia, Botafogo. mesmo com os problemas técnicos aqui, eu não podia deixar de vir te falar que o Corinthians segue na briga aí, né, Giovanni? Essa pedra estava Para não cantada. cair. Alguns dias atrás. Não, o Corinthians é o 10º colocado, está lá no meio da tabela agora. O São Paulo está mais perto da degola agora. O que acontece é o seguinte: há um tempo Calma, atrás isso é momentâneo. nós Isso é vínhamos falando, a momentâneo. situação do Corinthians é porque o Corinthians será campeão da Sul-Americana esse ano. Falamos esses dias que o Corinthians sofreu um pouco Profético. jogando contra. Sim, Saraiva você pode anotar profético aí. agora. Quando o Corinthians sofreu um pouco e acabou perdendo para a equipe do Fortaleza lá, o Corinthians com time misto acabou enfrentando o Fortaleza, jogando em casa, e ali eu já te cantei a pedra. Esse jogo não serve de base para o Corinthians. O Corinthians vai focar suas forças contra o Grêmio e contra o Botafogo. Pegamos aí, a equipe do Corinthians enfrentou o primeiro e o terceiro colocado do campeonato, e em 6 pontos possíveis acabou marcando 4.
Então, Giovanni, o Corinthians guardou suas forças e usou Você esses esqueceu o dois jogos. Palmeiras aí? Não, o Palmeiras não serve de base. O Palmeiras é o Corinthians, segundo. Uai, você enfrentou o Palmeiras antes do Grêmio. o Corinthians acabou focando suas forças nesses dois últimos jogos, já mais perto dessa preparatória final para o confronto que vai vir aí com o Fortaleza. Então, o que que acontece? É um bom resultado, o Botafogo vem oscilando, vem aí, eu acho que se não tiver enganado, aí me corrijam, por favor, dá quarto jogo seguido sem vitórias. Então, um time que não conhecia derrotas, já agora já sente falta das vitórias. E aí, no momento, a gente começa a lembrar da história que aconteceu com o Arsenal. A equipe do Botafogo tinha uma gordura e está deixando o campeonato, por enquanto, fugir por entre os dedos. O Botafogo precisa É, voltar a encontrar o caminho das vitórias, porque eu acredito que isso é uma situação momentânea, mas o Botafogo sentiu muito a saída do treinador que foi embora lá para o futebol árabe, né? Então, sentiu muito, o Botafogo ainda tenta se recuperar, tenta juntar os cacos para seguir. Isso vem dando uma oscilação bastante no campeonato nas últimas rodadas, permitindo aí que os adversários se aproximem. A sorte é que Botafogo, que o do Botafogo é que o Palmeiras e o Grêmio, uma hora um ganha, outra hora o outro ganha. Nenhum dos dois tem firmado aí nas vitórias também para alcançar. E você, Giovanni, o profeta Gil, tem colocado bem aí, porque ninguém fala do Bragantino. E o Bragantino só vem construindo uma escadinha, degrau após degrau, e vem se aproximando ali na Insurgina para surpreender, quem tá sabe, quieto, muitos outros aí. tá quieto. O Bragantino tá quieto. Quieto, quieto. Bragantino, eu ia falar isso. O Bragantino dos últimos 12 pontos fez 10. 10. E o Botafogo, os últimos 12 pontos, fez 3. O Bragantino faz um retorno de time que quer ser campeão, né? E dos últimos, o retorno tem 5 rodadas, então são 15 pontos. Se você pegar os últimos 15 pontos, o Bragantino fez 11. E o Botafogo fez 4. Então tirou 7 pontos, mais do que o Palmeiras tirou do Botafogo. O Palmeiras tirou só 6. E domingo tem um grande confronto Bragantino e Palmeiras. Pode ser que o Bragantino vire o vice-líder da competição, Uhum. sobretudo porque o Palmeiras deve jogar com um time misto contra o Bragantino, acredito Mu- eu, porque Muito no meio dos provável, confrontos com Giovanni. o Boca Juniors, daqui a pouco a gente Uhum. vai falar disso. E o Bragantino tem um jogo com o Botafogo na reta final do Brasileirão em Bragança Paulista. Giovanni, Então, a pode gente, ser que a tire. gente falou aqui no bloco anterior que falamos aí do título de São Paulo, que também muito se deve a essas questões dos calendários apertados das equipes brasileiras. O Bragantino estava aí se dividindo na Sul-Americana e diante de boas equipes que ali ainda estavam, né? A gente tinha o São Paulo ainda então, o Corinthians, o Fortaleza, Caiu para o América. o América Mineiro ainda estava também. Então, o que Tá. que acontece? A gente perdeu, acabou sendo eliminado pelo América, que depois foi eliminado pelo Fortaleza, né? Então, o que que acontece? A gente viu talvez um Bragantino é, não jogar tudo que deveria ter jogado naquela partida, naquelas partidas lá que o eliminaram da Sul-Americana, mas isso, de certa forma, Então, serviu para uma vantagem, né? Porque agora você pega esses clubes que estão ali, tirando o próprio Botafogo, né? Tirando o Botafogo que vem oscilando, Palmeiras está dividido, o Grêmio também tá aí agora também focado também na competição, né? Mas o Grêmio também oscila bastante, né? A gente vê aí o Bragantino com boa possibilidade, porque é uma boa equipe, tem uma boa estrutura, um bom planejamento e tem só o Brasileirão para disputar. o Bragantino tem 2 confrontos diretos agora, com o Palmeiras e com o Atlético Paranaense. Se ele ganhar esses dois, amigo, se eu fizer pelo menos 4 pontos, porque lá em Curitiba Aí com o já é uma Atlético é realidade. difícil. Então, aí, amigo, chega no Botafogo fácil. Só que o Botafogo tem uma sequência agora mais tranquila para ele. Bom, A gente havia falado antes que essa sequência do Botafogo, um período aí de 5 jogos, né, que se encerrou contra esse do Corinthians, era crucial para a definição do campeonato, né? então é isso. Vamos lembrar que América e Vasco estão jogando agora, né? E o jogo tá 0-0. Né? Sexta-feira a gente comenta isso. Bom, classificação do Brasileirão, o Botafogo segue lá na frente, 7 pontos à frente do Palmeiras.
passou mais uma rodada. É isso que o torcedor do Botafogo tem que pensar. Passou mais uma rodada. Uhum. Manteve ali os 7 pontos. Tá tudo certo. Grêmio 43, Bragantino 42, Fluminense 41. Fluminense aí. E o Atlético Paranaense 40. O Flamengo hoje estaria fora da Copa Libertadores. Tomara que, tomara que esteja. 40. Fortaleza 38 no oitavo. Atlético Mineiro 37, venceu o Cuiabá, nono. Top 9 aqui está muito destacado do resto, né? O resto em décimo, Corinthians 30, pode ser ultrapassado pelo São Paulo quarta-feira, espero que seja. Cuiabá 29, Cruzeiro 29 e Inter 29, São Paulo 28, que joga partida atrasada com o Curitiba quarta-feira. Goiás 26, Bahia 25 e lá abaixo 24 o Santos. Se o Vasco ganhar hoje, passa o Santos, passa o Bahia e deve passar o Goiás. O América 17, Curitiba 14, já lá para baixo. Bom, só lembrando aqui que América e Vasco estão jogando e quarta-feira temos um confronto atrasado, São Paulo-Curitiba. O São Paulo deve vencer, apesar de jogar com um time mais misto, né? Não deve ser o mesmo time que jogou a final. Mas a ordem lá no São Paulo é começar a fazer ponto, né? São Paulo contra o Curitiba. E a pergunta é: Roberto Justus vai vestir qual uniforme quarta-feira? Do time do coração ou do time do dinheiro? Ou do São Paulo ou do Curitiba? Enfim, vamos saber. E no fim de semana teremos o clássico majestoso. O clássico majestoso. Saraiva tá bem de semana, hein? Fortaleza 2 vezes e o São Paulo. O É terror o do São Morumbi. Paulo, o São Paulo já te antecipo que o São Paulo deve vencer a partida, né? Finalmente você deu um palpite corretíssimo. O Corinthians vai ter 2 jogos decisivos aí contra o Fortaleza e esse jogo no São Paulo aí no Deve meio, usar o time misto, Corinthians provavelmente, também. provavelmente o Corinthians não escalará o time, a equipe titular. Bom, e o Palmeiras vai lá com o Bragantino, 6h30. A gente já passou essa rodada aqui no vídeo passado, então não vou falar tudo, não. O Palmeiras vai lá com o Bragantino, 6h30, lá na Baby Chedinho, no domingo. Jogo dificílimo, Palmeiras. Apesar que o Importante, Bragantino costuma arregar pro Palmeiras. Sim, importante para a eu sequência. imagino. Imagino que o Palmeiras vai tentar um empate de 0-0. Assim. E não é difícil conseguir, não, viu? Mas eu acho que o Hum, Bragantino pode surpreender. favorito. Bom, vamos falar aqui da Copa Sul-Americana antes da gente falar do jogo do Corinthians, Saraiva. Uma notícia para você, torcedor corintiano, torcedor de Fortaleza. A Conmebol mudou a sede da final. Saiu de Montevidéu e foi para Maldonado, lá no interiorzão do Uruguai, divisa ali com o Rio Grande do Sul. Maldonado, que é um distrito de Punta del Este. Por Teremos quê? uma invasão no Uruguai, viu, Giovanni? Sabe? E essa Nossa. mudança foi totalmente criticada pelos times da semifinal da Sul-Americana, menos o Corinthians. E Essa é proximidade, justificável. Sabe por essa quê? proximidade com o Brasil favorece mais aí o time brasileiro que chegar à final. Favorece mais o Corinthians, né? Porque o Fortaleza tem que Sim. rodar 5.000 quilômetros. De Ah, é. qualquer jeito, o Fortaleza tem que Fortaleza tá lá na atravessar o outra país. ponta. O Fortaleza tem que atravessar o país e ir para lá. E LDU e Defensa e Justiça não tem torcida para isso. Porque se você vai para Montevidéu, eu acredito que seja um voo direto, um voo mais fácil. No caso da LDU, tem que atravessar a América do Sul, né? E agora para Maldonado. E outra coisa que Pegar eles um estão ônibus reclamando também. lá é a grana. O país está em crise. Como é que você vai pegar um avião para Montevidéu e depois ir para Maldonado e pagar o ingresso ainda, que deve ser caro? Apesar da Conmebol ter mudado para poder colocar menos gente, porque a final da Sul-Americana normalmente dá menos gente, e dá a impressão daquele estádio cheio e tal, é um, é um local difícil para chegar, para Mas, ô, essas três Giovanni, torcidas. Do Corinthians se é mais realmente, tranquilo. se realmente o Corinthians avançar aí Hum. para a final, vamos ter estádio lotado com certeza. Mas o problema é o seguinte, o Saraiva, o problema é que na final é dividido meio a meio ingresso. É.
Aí Então já tem aí, problema. A parte do outro time vai estar vazia. aí você vê, o estádio tem capacidade para 20 mil pessoas. Aí fica 10 mil para o Corinthians, os outros 10 mil, só se os corintianos comprar ali infiltrado. Teremos corintianos vestidos de amarelo do outro lado. Porque Defensa e Não duvido. Justiça e LDU dificilmente vai ter torcida lá. Teremos Mas corintianos vestidos de amarelo. Camiseta do Cássio. pode ser do juiz também. O juiz ganhou a Copa do Brasil ontem, João. Que? Não, não, gente. O Charles, você viu o jogo. O cara não amarelava ninguém do Flamengo, velho. Uhum. Eu esqueci Não, até de falar no outro vídeo isso. esse comentário seu aqui, nós vamos até gravar ele, porque um juiz que não beneficia o Flamengo, Não amarelava ninguém do Flamengo. pela primeira vez na história, realmente esse é Não, o ano das coisas inéditas. não, tô falando o seguinte. Não falei que não beneficiava. Eu falei que não dava cartão amarelo pro time do Flamengo. Pedro ia Pois é, lá, coisas dava um, inéditas. Pedro ia lá, dava um pé alto. O cara Ah, não, marcava isso, falta e não dava aliás, isso cartão. não é inédito, né, na verdade, né? Ah, não, Pelo contrário, é não, corriqueiro, né? não, mas Ah, eu vou é, ficar por aí, senão o jurídico vai ter que trabalhar, né? sim, Aí, Bora. sim. bom, é isso. Então vamos para a final da Sul-Americana. O meu amigo Saraiva, Corinthians, Fortaleza, um dos dois vai disputar o título inédito. Fortaleza saiu de lá ontem, lá do Ceará ontem, com um monte de gente no aeroporto, batendo palma, enfim. Aero Fortaleza, né? Aero Leão. E vai enfrentar um Corinthians na Arena Corinthians, que é difícil de enfrentar. É. Ô, Giovanni, com todo respeito à equipe da Fortaleza, que é uma ótima equipe, eu gostaria de ter visto o Fortaleza ter disputado, na verdade, é a Libertadores, né? Acabou sendo eliminada pelo Cerro, que só foi para Na fazer papel, pré. Uhum. só foi fazer papel de figurante lá na Libertadores. Antes o Fortaleza tivesse jogado, pois apresentava um futebol mais bonito, mais vistoso. Mas eu acredito que o Corinthians, nesse confronto aí, ele faça uma boa vantagem no primeiro jogo e acabe garantindo a classificação no segundo jogo. É, vai ser um jogo, sim, bonito de se ver, um jogo equilibrado, mas eu acredito que o Corinthians passe aí. É, essa posição sua, ela é baseada em fatos, não em torcida. Sim, sim, eu acredito que o Corinthians, até pelo que a gente viu, né? Quando teve aquele confronto, a gente comentou aqui no canal, Podia. só que não dava muito de. O Fortaleza ganhou do Corinthians por 2-1 em Fortaleza, um empate, um gol lá no finalzinho do jogo do Pikachu. Então, assim, o Fortaleza sofreu para ganhar do time misto do Corinthians. Então, assim, o Corinthians, é o que eu coloquei já mais no começo aí, pegou praticamente os dois líderes do Campeonato Brasileiro e acabou fazendo 4 pontos em 6 possíveis. Então, o Corinthians não é Assim, um time imbatível, mas vem melhor para esse confronto, na minha opinião. 5-9, né? Vamos contar aí o empate com o Palmeiras também. 5-9. E o Fortaleza, por sua vez, vai jogar o confronto da vida deles, né? É igual você falou, igual Hum. você mesmo colocou, pegar os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e não perder nenhum jogo, tem que respeitar o Corinthians, né? Tem uma diferença, né? Pegou os três da Neoquímica Arena. E é o que vai acontecer agora, Lá, né? lá fora tomou porrada dos três. Enfim, passar para frente aqui, meu caro o Saraiva, na outra semifinal é LDU, Defesa e Justiça. Aí uma semifinal mais equilibrada, né? Também, o Corinthians Sim. e Fortaleza também é equilibrado. Mas LDU e Defesa e Justiça mais equilibrado no nível baixo, né? E um confronto glorioso. Guerreiro contra Lucas Prato. O que vai mandar muito nesse E jogo aí os entre a dois, os dois LDU e o times já foram Defensa, campeões da Sul-Americana. o que vai mandar muito nesse jogo aí é o placar que a LDU vai conseguir fazer em Quito, né? Se Sim. ela conseguir uma boa vitória em Quito, ela passa. Caso contrário, devemos ter a virada aí dentro da Argentina depois. E os dois É, times são pra- grandes carrascos do futebol brasileiro. Pensando aí na classificação dos brasileiros, eu preferiria pegar o LDU na próxima fase, na final. Será? É um Defesa e confronto Justiça, argentino em um jogo talvez. único é complicado. Mas é no Uruguai.
Pois é, o maior jogador da LDU não joga. Entendi. Pode ser. Bom, mas aqui eles fizeram uma retranca aqui e ganharam do São Paulo. Bom, perderam no jogo, mas ganharam nos pênaltis. Bom, enfim. Libertadores, ô Charles, Boca Juniors e Palmeiras. Esse é o grande jogo da semana, tirando Hum. o da Copa do Brasil. Esse é o grande jogo da semana. E Dona Rede Globo só está de parabéns, só escolheu errado. Inter e Fluminense, desculpa, Oh, ninguém vai querer não, assistir. não, mas aí tem a coisa que o direito de escolha não era da Globo, O direito de era da escolha, ESPN. não, o primeiro direito de escolha é Era, da TV aberta. Então não, não, mas no, a Globo tinha, a Globo sempre tem o primeiro escolha. não, no caso da semifinal, a ESPN tinha a escolha do primeiro do confronto exclusivo dela. Assim, né? Não, mas tem a escolha da TV aberta e tem o da TV fechada. A TV fechada, no caso da ESPN, exclusiva com o Paramount Plus. Então o Paramount Não, Plus não não, transmite esse jogo. Transmite o Inter e o Fluminense. Boca e Palmeiras exclusivo da ESPN, no canal então, fechado. E a Globo resolveu fazer é, uma média com o Fluminense. Mas exclusivo, enfim, é exclusivo em todas as plataformas para eles. tudo bem. Mas enfim, Boca e Eles Palmeiras, fecharam. Cavani, Por- Cavani, Marcos Rojo, só a turminha que gosta de bater contra o Palmeiras do nosso amigo Abel Ferreira, que certamente vai tomar pelo menos um cartão amarelo lá na Bombonera. Com certeza, vai ser difícil, não. Vai ser com difícil no pau, certeza. não. Ele fica bravo com o Palmeiras e Novo Horizontino. Imagina com o Palmeiras e Boca. Porque o que vai ter de entrada forte de jogador do Boca e cera no jogo vai ser muito, porque é aquela coisa assim, né? Como diria, a tendência de, de Palmeiras e Boca, assim, de Boca e Palmeiras é ser que jogo para 0 a Obrigado, 0 obrigado. E vai ser assim até o e fim. brigado. Eu vi a fase anterior, o Racing Boca. Nossa, velho, o Boca não quis jogar. Nenhum jogo. Nenhum dos dois. Sim. O Boca simplesmente botou 10 lá dentro da área e da área da sua área. Uhum. E, amigo, bola pro mato que o jogo é de campeonato. Foi Sim, isso. sim. E o Boca E, passou por um gol que fez lá na Bombonera. e é aquilo lá, né? Que até eu acho engraçado, né? Eu vi uma matéria hoje lá do Riquelme falando lá que o Palmeiras não é vistoso, o futebol do Palmeiras não é vistoso e tal. E aí a primeira coisa que eu pensei foi assim, uai, o do Boca é? Assim? Ah, Riquelme é pra ele ficar especialista jogando pedra no telhado do outro? Riquelme é especialista em falar bobagem. Jogou demais no futebol e fala muita bobagem fora. Mas enfim, Boca Juniors e Palmeiras, cara, isso vai ser um grande jogo. E se a tabela do Palmeiras é difícil, a do Boca é muito mais. Que o Boca, no meio desses confrontos, ele tem um confronto com o River Plate. Ele vai Horrível. ter, Uhum. ele tem que ganhar, porque é o grande jogo do país. Então, Sim, sim. tá difícil para os dois essa semana aí, viu? Mas eu tenho fé que o Palmeiras passe, porque eu odeio Boca Juniors. Enquanto Tô junto com treinador. esse, tô junto com esse sentimento. Odeio Boca Juniors, odeio River Plate. Aliás, ano que vem, eu tenho certeza que a final da Libertadores vai ser no Monumental de Nunes. O São Paulo vai ganhar em cima do River Plate. Tenho certeza disso. Enfim. Mas, se Deus quiser, E o do River outro nem chega lado, no o final. Saraiva. O Saraiva e o Charles. Fluminense e Inter. Aham. Esse vai Confronto ser um brasileiro. confronto que eu acredito que seja muito equilibrado, Giovanni. Eu acho que eu tenho um leve favoritismo do Fluminense aí pra mim. Sim. O Eu acho, Fluminense é favorito para passar. eu acho aí vai muito de como o Fluminense vai conseguir marcar o Valência. Assim, né? Sim. Que carregou o Inter até essa fase, literalmente, né? O Inter que é mais Assim. internacional do que nunca, né? Tem 7 estrangeiros jogando.
né? Na Libertadores acho que pode só 5, 6. Aí mete os 6 lá, mas tem um que sempre fica fora. E o Fluminense com o Germancano, né? Com o Ganso jogando bem, com o John Arias. Vai ser um bom jogo também. Vai. Vai ser um bom jogo, um bom confronto também. E a Libertadores nós vamos ter uma grande final. Só que se o Fluminense chegar, leva uma vantagem que já conhece o estádio, né? Que é o Maracanã. Sim, sim. Joga em E, casa, literalmente. e o Inter, cara, o aproveitamento dele no Campeonato Brasileiro e contra times brasileiros nesses confrontos assim é um aproveitamento muito ruim. Então eu acho que por isso que o Inter leva uma desvantagem, apesar de definir em Porto Alegre, né? Uhum. Mas Vai, enfim. muito vai. Sim, sim. Muito vai depender desse primeiro jogo no Agora, Maracanã. agora você falou do Ener Valencia, você viu o jogo Equador e Uruguai, que fez questão de bater um pênalti para fora para não fazer gol no colega dele, no Rocher. É. Isso aqui é companheirismo. Grande Ué. companheirismo. Ô, Ó, é sério, ele bateu, você vê até a forma imprudente que ele bateu, né? Aí depois o povo lá no Rio Grande do Sul descobriu isso, né? É para não fazer gol no companheiro do time. É igual o Harry Kane no Lloris lá na Copa. 3 pênaltis em cima do Lloris. Perdeu 2, né? Enfim, uhum. jogos da Libertadores essa semana, quarta e quinta, na Globo e na ESPN, também na Paramount Plus. E a Sul-Americana, Corinthians, amanhã contra o Fortaleza no, na ESPN, também no SBT, né? Enfim, Tem, Sim. SBT estreando o Kleber Machado. Quem diria, hein? Quem diria? tem tudo para ser Bom, uma boa transmissão. pro Fortaleza, ótimo. Claro. Ó, Falaremos sobre isso no próximo programa. sexta-feira a gente comenta esses jogos atrasados do Brasileirão e comenta também esses jogos da Sul-Americana e também da Copa Libertadores da América. Meus amigos Charles, Thiago Saraiva, muito obrigado. O programa 102 está se encerrando e você aí do outro lado, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. Fala aí para sua avó, para o seu vizinho, para todo mundo que nós estamos aqui. Nos ajudem, por favor. Dê o seu like, que é importante. E também no Spotify, vai lá e dê 5 estrelinhas para a gente, por favor. Tá certo? Meus amigos, então, até uma próxima. Valeu, até mais. E é isso. Tem. O campeão da Copa do Brasil está aqui. Vocês que lutem. Até mais, falou.